Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Então vamos agora para a reta final, né? Nosso quarto bimestre aí e agora fazer a amarração de todos os conteúdos, né? De tudo aquilo que a gente teve nas outras atividades e agora é o gás final aí, toda a empolgação, toda a alegria, toda a disposição de vocês. Espero que vocês estejam bem, né? E que a gente possa concluir com êxito essas atividades aí que estão propostas para esse quarto bimestre. Bom, então eu estou aqui com a apostila que a gente disponibilizou para vocês nas outras atividades, né? Nos meses anteriores. Ela está disponível lá no Classroom. Então, na apostila, nós viemos desde a criação da empresa, mostrando todos os aspectos da estrutura da empresa, estrutura física, operacional, estrutura de atendimento, né? Todas as formas de colocar o recurso dentro da empresa e a sua serventia, para que esse valor serve, né? Qual a sua utilidade. Então, aí nós começamos depois a fazer o movimento das empresas e começamos a trabalhar no dia a dia das empresas, fazendo os movimentos, registrando, e depois nós chegamos ao ponto de fazer justamente os resumos, extrair informação daquilo que nós havíamos registrado, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, só ampliar aqui um pouquinho o tamanho da tela, para a gente poder partir desse exemplo. Esse exemplo aqui eu trabalhei com vocês no terceiro bimestre, né? Então, nesse exemplo aqui, nós fizemos o seguinte, ó, a empresa ABC Vende Bem, né, começou suas atividades no dia 8 de maio, né, com as seguintes operações. E aí, né, ela começou lá, os sócios integralizaram o capital, ou seja, colocaram o capital dentro da empresa, depois alugaram um prédio, depois compraram instalações, depois compraram mercadorias, né? Depois eles compraram uma motocicleta, depois eles começaram a vender, fizeram as vendas, eles gastaram material de embalagem, depois eles realizaram compras e venderam. Então, assim, esse movimento, né, a gente já vem trabalhando desde o primeiro bimestre e foi uma crescente de informações para vocês entenderem que quando você entra no mercado, quando você entra numa padaria, quando você vai na lanchonete, quando você entra dentro de uma empresa, de um ônibus, onde tem uma empresa ali prestando serviço, né? Você vai num posto de saúde, você vai na escola, toda empresa, toda entidade, todo e qualquer tipo de negócio, ele movimenta valores, ele precisa de estrutura, e aí ele precisa de gente trabalhando, e essas pessoas, elas precisam de salário. Então, é isso que aconteceu. A gente está mostrando isso no dia a dia desse negócio aqui, né? Então, nós temos o seguinte, foram realizadas essas operações, e aí nós vamos registrar essas operações dentro do nosso caixa, né? O movimento de caixa aqui. Então, pegamos cada evento, né, e fizemos os lançamentos, né? Então, se você pega lá, olha, relembrando aquilo que nós fizemos no início, olha só, tem informação, capital social no valor de 200 mil. O que é esse capital? É um dinheiro que está entrando dentro da empresa. Aluguel, está saindo dinheiro da empresa, a empresa está pagando aluguel, não está recebendo aluguel, está pagando aluguel, né? Instalações, ela está comprando instalações, ela comprou mercadorias. Então, isso foi no dia 8 de maio, né? Então, aqui no movimento de caixa, eu lancei, ó, dia 8 de maio, o tipo de evento que aconteceu, né? Coloquei um número lá para recibo, né? Claro, todo documento deve ter uma numeração que identifique, né? E fizemos o lançamento. No caso, o capital entrou a crédito, ou seja, todo recurso que entra no caixa da empresa, ele entra a crédito, tá? E todo recurso que sai, ele sai a débito. Ou seja, no movimento de caixa, crédito é positivo,
e débito é negativo, tá? Então, nesse momento financeiro aqui de caixa, nós temos essa dimensão, onde os créditos são positivos e os débitos são negativos, né? E aí, eu começo a ter um saldo, né? Então, entrou 200 mil, que é o capital. Eu tinha um saldo inicial de 200 mil. Aí eu paguei 5 mil de aluguel. Então, 200 mil, que era o saldo anterior, menos os 5 mil, que é o que eu gastei, ficou 195. Depois, eu paguei serviços de instalações, ou seja, eu precisava adaptar o local que eu aluguei para a minha empresa. Então, o que eu fiz? Eu peguei e gastei 15 mil. Então, eu tinha 195 menos 15 mil, ficou 180 mil, né? Este é o exemplo de um exercício que nós já fizemos no terceiro bimestre, tá? Eu estou mostrando passo a passo, é o que você vai fazer no exercício do quarto bimestre. É semelhante, só mudam os valores, mudam os eventos, né? E você vai entendendo que o capital vai entrar a crédito, a venda vai entrar a crédito, as compras, os pagamentos, todos vão entrar a débito, tá? E aí você tem um saldo que é o valor que você tinha de capital, menos o que você foi gastando, mais o que foi vendendo, né? E aí você vai tendo um resultado, ok? Tá? Então, aqui, ó, compramos a mercadoria no valor de 80 mil, chegou lá no final do dia 8, nós tínhamos 100 mil, tá? Então, esse era o valor, né, das operações. Se eu fizer uma pergunta para você, qual que é o final, qual que é o valor, o saldo do caixa no dia 8 de maio? Bom, no saldo de caixa, eu venho aqui na coluna saldo, é os 100 mil, tá? Se eu perguntar quanto que a empresa gastou de mercadoria no dia 8 de maio, ela gastou 80 mil, ela comprou 80 mil mercadorias. Quanto que a empresa gastou de serviço de instalações no dia 8 de maio? Neste dia está registrado 15 mil, tá? Ok? Então, aí tivemos os demais eventos. Então, todos os eventos registrados, né? Lembrando que, então, o que vai entrar a crédito? Vai entrar o capital e vai entrar as vendas, tá? E o restante, os pagamentos, todas as despesas, todas vão sair a débito, tá? E o saldo começa lá no valor do capital, descontando, né, os saldos, e quando entra uma venda soma, quando tem um pagamento diminui, tá? Então, chegamos aqui no final do dia 12, né, a empresa tinha um saldo de R$100.500. Esse é o saldo final do caixa após as operações. Trabalhou desde o dia 8 até o dia 12, né, e ela realizou as operações. Só que aí, nós já entramos no terceiro bimestre fazendo o estudo dessas informações que estão dentro do caixa. Só registrar os valores e só observar o quanto tem no caixa, não dá muito elemento, né? Então nós temos o seguinte, ó, no movimento de caixa, observamos que muitas operações se repetem quanto ao evento realizado. Qual que é o evento? O evento, pessoal, é justamente o tipo de operação que aconteceu. Por exemplo, capital social só apareceu uma vez, tá? Então, o capital social, os sócios colocaram o capital de uma vez na empresa. Esse foi um evento. Depois, aluguel. Bom, aluguel, dependendo do período que eu estou registrando, cada mês eu vou ter que pagar aluguel. Salários, cada mês eu vou ter que pagar salários. Aqui, como a gente está registrando um período curto, então você tem poucas operações. Mas tem algumas operações que se repetem. Por exemplo, eu posso ter alimentação, eu posso ter publicidade, eu posso ter energia, tá? Eu posso ter combustível, tá? Então, eu posso ter várias operações, né, que vão repetir dentro do mês. E aí, se elas se repetirem, eu vou somar, tá? Então, observa o seguinte. Aqui, neste momento, tá? Nós vamos estabelecer um resumo, tá? Somando as operações por tipo de evento. Então, só vai aparecer aqui, ó, por exemplo, compra de mercadoria. Só vai aparecer um item, uma linha, compra de mercadoria, tá? Mas, se eu olhar lá no meu resumo de caixa, vamos voltar aqui no resumo de caixa, ó,
E vamos observar, teve uma compra de mercadoria no valor de 80 mil, tá? Depois teve uma outra compra no valor de 5.500, tá? Depois teve uma outra compra no valor de 10.500, tá? Então, lá embaixo o que apareceu? Apareceu compra de mercadoria no valor de 96 mil. Eu somei os 80, os 5.500, os 10.500, totalizou os 96. E esse valor é a débito ou é crédito? É a débito. Por quê? Porque saiu o dinheiro do meu caixa, reduziu o meu caixa, eu debitei do meu caixa, ok? Tá? Aí, os demais itens também, então, só vai aparecer um item na relação aqui, tá? Na relação, e eu vou somar os eventos. Então, se eu tive lá mais de uma compra de material de embalagem, eu vou somar todas as compras e colocar aqui o valor que eu gastei com material de embalagem, tá? Se eu tive mais de um gasto com instalações, eu vou colocar aqui o valor que eu gastei com as instalações, ok? Tá? Já adiantando, vamos olhar então o nosso Google Classroom, né? Então, olhando aqui o Google Classroom, deixa eu só pegar aqui. No Google Classroom, nós temos eu não consegui colocar da mesma forma que o arquivo impresso, tá? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó, atividade do quarto bimestre, tá? Atividade 1 do quarto bimestre. Tá aqui o formulário, tá? Ver atividade. Então, vamos ver a atividade. No Google Classroom, como que eu coloquei? Eu coloquei, a empresa vende tudo, começou suas atividades no dia 10/9 e realizou as seguintes operações. O capital de R$300, um aluguel de 15 mil, instalações, compra de mercadoria. Qual o saldo de caixa nessa data? Ou seja, nesse exercício, eu coloquei para você só colocar o saldo do caixa ali, né? Ou seja, você vai fazer o seu caixa aí manualmente, tá? No seu caderno, e você vai digitar aqui o saldo do caixa, tá? Coloca se é crédito ou débito, certo? Aí, depois eu fui colocando, olha, os sócios compraram um veículo para entrega no valor de 50 mil, fizeram vendas no valor de 40.500, gastaram 1.500 de material de embalagem. Qual o saldo atualizado do caixa após as operações de segundo dia de trabalho? Ou seja, você vai pegar o saldo anterior, tá? E vai colocar, juntar com essas operações aqui e vai ter um saldo novo. Então é a mesma coisa que você faria lá no seu caixa, tá? Eu só estou pedindo o saldo, ou seja, você vai ter que fazer o seu caixa aí no seu caderno e para poder resolver. Mas é só você pegar os modelos, os exemplos, só mudam os valores, tá? No dia 12/9, realizaram as seguintes operações: 50.500 de compra de mercadoria para revenda e venda no valor de 80 mil. Qual o saldo de caixa atualizado até o dia 12? Ou seja, não é o saldo só do dia 12, é o saldo até o dia 12. Ou seja, se é até o dia 12, eu vou trazer a informação desde o primeiro dia, né, que é o saldo do primeiro dia com o segundo dia, ou seja, da primeira resposta com a segunda resposta, e aí eu vou chegar na terceira resposta. Mas é o saldo acumulado. Eu não vou somar os saldos, tá? Eu não vou somar os saldos, eu vou somar as operações, elas vão vindo, né? E eu vou trazendo. Olha, vou voltar aqui no arquivo do Word para você ver. Ó, quando eu tenho saldo aqui de um dia, né? Então eu coloquei aqui, ó, esse é o saldo do primeiro dia, né? 100 mil. Depois continuou as operações, né? Então nós continuamos as operações. Desceu de novo, né? E nós, ó, descemos ali, desceu até para outro exercício. Essa aqui, isso. Então tá, ó, aí o segundo dia, né? Continuamos as operações, ou seja, eu peguei esse saldo aqui, tá? E aí eu continuei as operações. Se você voltar lá,
você vai fazer isso, ó. No primeiro dia você tem um saldo, tá? Tá aqui, ó. Então você tem lá, entrou 300 mil, saiu 15 mil, saiu 55 mil, saiu 130 mil. Quanto que sobrou? Sobrou tanto, né? A crédito, né? Porque o valor que entrou a crédito é maior do que o valor que saiu a débito, tá? Aí, depois, eu vou pegar o saldo que terminou aqui e eu vou lançar as outras informações. Ó, saiu 50 mil, entrou 40.500 e saiu mais 1.500, né? Eu vou ter um novo saldo. Aí eu pego esse saldo aqui e vou descer para o próximo exercício, para a próxima questão. Saiu 50.500 e entrou 80.500. Também vai ter um novo saldo, né? Eu pego esse saldo aqui, diminuo da compra, né, no caso dos gastos que tiver aqui, e somo com as vendas, né, que eu tenho aqui, tá? Então, aí eu vou chegar aqui no final, né, no último dia das operações, e vou ter um saldo, tá? Esse saldo é a mesma coisa do que eu fizesse, é interessante que vocês façam o caixa de vocês lá, façam o caixa de vocês, o caderno, para vocês terem as informações e fazerem corretamente, tá? Não fica tentando só calcular valores ali que você pode se perder. Então, o ideal é você fazer o caixa, tá? Aí vamos para a segunda questão. Olha, na segunda questão, eu fiz o seguinte, ó. No movimento de caixa, observamos que muitas operações se repetem quanto ao evento realizado e podemos estabelecer um resumo. Aí eu digo para você, apresente um resumo por tipo de evento, somando os eventos idênticos e informando se são débito ou crédito no caixa, tá? Então, aqui, veja só, eu não consegui fazer aparecer aqui no Classroom desta forma aqui, para vocês colocarem, né, os itens, né? Eu não consegui colocar as linhas aqui desse jeito para vocês, tá? O que vocês podem fazer? Então você pode colocar aqui, ó, 200 mil, ó, 200 mil, 00, crédito, mais, né? Aí eu estou fazendo um resumo, né? 200 mil crédito, menos, né? Vou voltar lá, olha o meu resumo no caixa. 5 mil, 15 mil, 200 mil, aí eu vou colocar só valores. Ou você pode escrever também, tá? Você pode ir escrevendo. Então você pode colocar assim, ó. Capital 200 mil, capital social 200 mil, tá? Aí depois, aluguel. Nesse caso, estou pegando os dados do exercício que tô te mostrando lá no exemplo, tá? Aqui são outros valores. Aluguel, 5 mil, a débito, tá? Menos, tá? Então, você vai escrevendo aqui de maneira sequencial. Você não vai conseguir colocar ele dessa forma aqui dentro do Classroom, tá? Então não vai aparecer ele para você assim. Mas você pode relacionar todas as contas assim, tá? E você vai relacionando, você faz seu resumo. Se você quiser anexar uma foto na sua atividade, você pode anexar a foto. Se você quiser mandar para mim no WhatsApp, né, a sua atividade, colocar os valores lá também, não tem problema. O importante é você responder as atividades, tá? Aí depois vem a seguinte questão. Após o resumo por tipo de evento, você pode totalizar os créditos e os débitos. Totalize os débitos e os créditos e apresente o saldo de caixa reduzindo os débitos dos créditos. Então, por exemplo, aqui no modelo que está na apostila, tá? Vocês têm lá, eu deixei um exemplo que é da atividade 8. Ó, na atividade 8,
aqui. Isso. Atividade 8, né? Aqui. Então, esse aqui, atividade 9, aliás. Não, é 8 mesmo. Tá pra cima. Deixa eu voltar aqui. Isso. Aqui. Tá? Então, esse aqui, ó, é na aula 8, tá? Tá dentro da apostila, tá? Aí tem o caixa, acima ali estão os eventos, tá? Está o caixa ali, com todas as operações. Aí chegou aqui a parte do resumo por tipo de operação, que é aquele primeiro movimento que a gente fez ali, tá? Aí, ele pede para somar todos os débitos e todos os créditos. Então, o que você vai fazer? Como você já sabe que as vendas são a crédito e o capital é a crédito, então você traz ele para cá, né? E soma, ó, tá? E aí você tem, nesse caso aqui, ó, eu tenho a soma dos créditos 255 mil, tá? E os débitos são todos os outros itens, né? E eu posso lançar todos eles ali, tá? Eu vou somar todos eles ali, ó. Somei todos os débitos já e cheguei no valor. 131 mil foram o valor dos débitos. 131,50. Um menos o outro, né? Ó, 280 e 500 menos 131 mil, tá? Sobrou, ó, débitos menos créditos, sobrou 149.450, que é o saldo do meu caixa aqui, ó. Essa conta tem que fechar com esse saldo. Ou seja, aqui, o que eu estou pedindo, olha, totalize os débitos e os créditos. Então, por isso que você tem que, você já tem lá no seu movimento de caixa a coluna do débito e a coluna do crédito. É só você totalizar os débitos e os créditos e apresentar o saldo de caixa, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, total de crédito, nesse caso aqui, como eu peguei aqui, ó, só esses dois itens, né? O capital, por exemplo. Peguei lá, o capital. Então, o total dos créditos, ó, 200 mil, ponto, 0,00 a crédito, menos 5 mil, 0,00 a débito. Nesse caso aqui, eu teria um saldo de 195 mil. A débito ou a crédito? Qual que é maior? A crédito, né? O crédito é maior. Tinha 200 mil e aí eu vou ter isso aqui. No claro, eu estou olhando esses valores. Você vai olhar os valores do seu exercício. E outra, aqui eu só estou tentando resumir para o vídeo, né? Não ficar, já está com 23 minutos, não ficar grande e você poder fazer a sua atividade, tá? Então, é isso. Você tem aqui essa informação para você poder trazer do exemplo. Você pega os valores, faz o seu caixa, separa por tipo de evento e aí depois você vai fazer o lançamento, tá? Aí o próximo item. Os créditos e débitos representam entradas e saídas. Apresente um resumo contendo os valores de entradas e saídas e o saldo de caixa. Então, se você volta aqui no exercício, no exemplo, né, nós temos lá, olha, entradas e saídas de caixa. Ó, é a mesma coisa que o exemplo anterior, tá? É só para você entender que os créditos são entradas de caixa e os débitos são saídas de caixa, tá? Então, você vai fazer um resumo assim. Se você quiser anexar a foto do exercício, ok, não tem problema. Se você quiser mandar a foto para mim, mandar os exercícios pelo WhatsApp, tudo bem também. Se você quiser pegar o exercício impresso na escola, também está disponível para você. O que você vai colocar aqui? Olha, entradas de caixa. Nesse caso aqui que eu estou seguindo com exemplo, 200 mil, tá? Menos saídas de caixa, 5 mil a débito, que é igual
a um saldo de caixa de 195 mil a crédito. É assim que é para você responder, tá? Claro, não é com esses valores, eu volto a dizer, você tem que fazer o seu exercício, estou só te mostrando, né? E aí, observando o resumo por tipo de evento, ainda podemos separar os itens por entradas e saídas e por subgrupos de eventos. Investimento dos sócios, investimento em estrutura, investimento em estoques, despesas das operações, receitas de vendas, né? Então, apresente um resumo por tipo de evento da empresa proposta no exercício. Então, o que acontece? Olha só, no nosso exemplo aqui, você vai encontrar lá na atividade da aula 9, né? Lá da apostila, você tem o seguinte, ó, aqui, ó, investimentos dos sócios, né? Receitas de vendas, aí totalizou as entradas, tá? Saídas, investimento em estrutura. O que é investimento em estrutura? É aquilo que eu gastei para poder atender o meu cliente, desde o aluguel, a parte de instalações, se eu comprei um veículo, se eu reformei esse veículo, né? Esses itens são de estrutura. Aí eu tenho os estoques é a parte que eu gastei em mercadorias, que eu comprei para revender. E as despesas de operação, o que é a despesa de operação? Ela é a parte ela é a parte dos gastos que a empresa teve no seu dia a dia, né? Combustível, serviço de contabilidade, publicidade, tá? Então, esses itens todos aqui, tá? Ó, se você olhar aqui em cima, você tem lá, ó, olha só, qual que é a estrutura, né? Ó, investimento, então, investimento em estrutura. Nós temos lá serviço de instalações, aluguel, máquinas, equipamentos, né? Então, esses itens aqui, se você voltar lá, ó, investimento em estrutura, ó, 109.400, tá? 109.400. Se você somar aqui, ó, 109.400. Foi só isso aqui que foi serviço, foi gasto com estrutura, tá? O aluguel, ele vai contar, só se você tivesse construído um prédio, que seria investimento em estrutura, tá? O aluguel não vai, ele vai na despesa mensal, tá? Despesa das operações. Então, serviço de instalações, né? Eles também, eles vão somar lá peraí, despesas, isso, 109.400, investimento em estrutura, 109 máquinas e equipamentos, 109.400. Os demais itens, né, você gastou todos para operar, tá? Então ali, a única coisa que fica é a parte fixa, tá? Nos serviços, na despesa com, nos investimentos em estrutura. Aqui a única coisa que vai ficar é a parte fixa, tá? Aquilo que se você comprou um veículo e reformou esse veículo, ele é investimento em estrutura. Se você comprou um prédio, né, e reformou esse prédio, é investimento em estrutura, tá? Se você colocou instalações nesse prédio, ele vai entrar na estrutura, tá? Aí o aluguel, não, o aluguel ele vai estar aqui nas despesas operacionais, tá? Então, aqui você vai fazer o resumo, então, colocando, olha, investimentos dos sócios, né? Olha, eu já dei o título das contas aqui em cima, ó. Investimentos dos sócios. Aí qual que foi o valor? Foi R$200.000, nesse caso aqui, tá? A crédito, tá? Aí não teve aqui
Nesse caso, né, como a gente só está trabalhando com aluguel ali, eu só vou ter o item, vou colocar assim, ó, posso pôr um ponto e vírgula aqui, investimentos, vou colocar junto receitas de vendas, tá? Receitas de vendas, valor, né, se tivesse, no caso aqui eu não tive, ele é a crédito, tá? Aí eu tenho lá investimentos em estrutura, também nesse caso aqui eu não estou tendo, porque eu não estou trabalhando com o exemplo completo. Investimentos em estoque, tá? Vou colocar o débito aqui do lado, né? Esse aqui é débito, esse aqui é débito, tá? Aí despesas das operações, tá? Então eu coloco lá, no caso eu tive o aluguel, R$5.000, tá? Então é isso que é para fazer, tá? Você colocar, você vai ter encontrado os valores, né? E vai ter separado essas operações. E aí o último item, né, é você pegar justamente ajustar esse resumo que eu coloquei aqui, ó, que é o resumo das operações do período, tá? O resumo das operações do período, eles são o seguinte, ó, é a receita menos as despesas menos o custo das vendas, tá? Então, ó, no caso, eu no exercício de vocês, eu disse o seguinte, ó, tá escrito assim: após elaborar o resumo por eventos, apresente o resumo das operações do período, considerando que toda a mercadoria adquirida fora vendida, tá? Já aproveite os dados que apresentamos referente ao exercício, copie e complete os demais dados da sua resposta. Vejamos então. Então, eu já dei aqui, nesse caso, né? Eu já dei informação aqui, ó, da receita de vendas, né? 326.500. Esse aqui já é desse exercício, né? Aí, custo menos, né? Custos das vendas, tá? Então, esse valor eu não dei para você, aí você vai encontrar lá no seu exercício, é um débito, né? Despesas menos, né? Aqui também, menos despesas das operações, tá? Eu já dei o valor aqui de 32.500 a débito, né? Então, eu tenho lá resultado, né? Vamos lá, igual, ó, igual resultado das operações do período então você vai encontrar um valor, né? Provavelmente a crédito, se ele for maior, né? Então, você vai encontrar o valor do resultado das operações do período, tá? Então, é isso. Você precisa fazer as operações, né, do seu caixa, registrar todas elas, né? E aí você ir respondendo as questões aí, tá? Então, esse vídeo ficou um pouco longo, claro, mas você pode ir pausando ele, entendendo passo a passo, olha o exemplo. Esse período, pessoal, é um período de aprendizado maravilhoso para vocês,
tá? É para você entender pelo seu autoestudo, pelas suas reflexões. Isso faz parte do crescimento que vocês vão ter durante esse ano de 2020, tá? Então, eu estou para ajudar vocês. Vocês podem manifestar as dúvidas no WhatsApp, tá? Vocês podem agendá-la na escola se precisar, e aí eu estarei lá para atendê-los também, tá? Mas é isso, os exercícios já estão ali prontos na apostila, né? Os anteriores, você já tem os gabaritos, né? E é só questão de você entender e fazer o exercício desse quarto bimestre, ok? Então fiquem com Deus, grande abraço a todos aí, saúde, confiança, vamos vencer esse período e vamos nos alegrar pelo crescimento que todos nós conquistamos durante o ano de 2020. Um grande abraço, estou sempre à disposição e eu acredito em vocês.